Invocando a presença de Deus, dou por aberto, então, esse edital de citação e intimação número 4 de 2025, em que temos 3 processos na pauta. Hoje, dia 24 de julho de 2025, uma quinta-feira. E, antes de mais nada, passo ao item muito importante, que é o ato administrativo, né, do ato de posse. Antes de mais nada, gostaria de agradecer também aos nobres pares presentes, Dr. Fernando, Dr. William, Dr. Arthur, Dr. Gisele, doutora Ellen, doutora Jéssica e doutor Álvaro Viana virtualmente, e o nosso parquê justiço-esportivo, representado pelo nosso procurador-geral, Edson Facchi Júnior. Também agradeço a presença dos nobres advogados aqui presentes, doutor Marcos e doutor Vinícius, que irão representar clubes distintos lá da nossa querida cidade de Cleveland. Diante disso, passo então a palavra do ato de posse ao doutor Carlos, que é, de ordem desse presidente, em face do disposto do CBJD e regimento interno desse grande Tribunal Desportivo, vem por meio desse realizar a posse do Dr. Carlos Henrique de Souza Rodrigues como auditor do Tribunal Pleno, conforme ato solene realizado no dia 24 de julho de 2025, quinta-feira, nessa data. Dr. Carlos Henrique de Souza Rodrigues, OAB 24409. Presidente, uma correção, 29409. 29409, eu falei o quê? 24 alguma coisa. Não, então é 29409. Esse presidente que eu acho que eu preciso precisar começar a usar óculos. Mas passa então o termo lá para que tome a assinatura. Pode conferir, ó, doutor Carlos. Veja lá, embaixo do teu nome. Está correto, pessoal. Então, o ato é válido e perfeito, ato jurídico perfeito. Então, uma salva de palmas. Doutor Carlos, agradecemos muito, como fiz nas outras vezes, agradeço muito a disponibilidade, porque o que nós temos de mais caro é o nosso tempo, né? Nós deixamos de estar com dos nossos filhos, conheço bem os 2 filhos de Vossa Senhoria, de Vossa Excelência, a gente deixa de estar com a família, deixa de estar com a esposa, deixa de estar com pais, quem ainda tem avós, a gente deixa de tudo para estar aqui presente, porque é uma função ativa, nós não recebemos nada, nós estamos aqui em prol do esporte, em prol da justiça desportiva, né? Então, tenha aqui as nossas congratulações de todo o tribunal, que tenho certeza que essas palavras são de todos que me ladeiam. E dessa maneira, passo a palavra à Vossa Senhoria para que se manifeste perante ao ato. Obrigado, senhor presidente. Uma honra compor agora o Tribunal Pleno. Tive a oportunidade de participar de uma das comissões aqui do TJD. Tenho a certeza que farei o melhor, né, dentro daquilo que a minha consciência me trouxer para o julgamento dos processos, e fico à disposição de todos os pares aí para que a gente possa, da melhor forma, engrandecer ainda mais esse tribunal. Sabemos aí do reconhecimento de todo o trabalho já executado em juízo a quo, quando o senhor integrava a primeira comissão disciplinar, e nós temos certeza de todo o labor, de toda a consciência, de todo o prumo nas decisões que lá o senhor estampava. Realizado esse ato solene, passo agora, então, de pronto, aos processos da pauta. E nesse ato, apregou o item 1, recurso número 7, 2025, autos 103, 2025, autos originários, né, em que o recorrente é a Associação TRR Futsal Cleveland, referente à decisão da segunda comissão disciplinar, em que o auditor relator aqui do Pleno é o doutor Fernando. Tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite, presidente. Boa noite, nossos colegas, secretária Ana, nós presentes aqui, virtualmente, com os pares Álvaro e Jéssica, advogados presentes também virtualmente. Então, vamos lá. Autos 143/2025, né? Recursos 07/2025. Campeonato Paranaense, categoria de base, sub-20 masculino. Jogo B1096, entre a Associação TRS Futsal Clevelândia e 10 Cicobi Visari DVZ Futsal. O recorrente é a Associação TRF Futsal,
e Cleveland, contra a decisão da segunda comissão disciplinar. Vamos para o relatório. Trata-se de recurso voluntário proposto nos autos, no 43 de 2025, pela IPB Associação TRF Futsal, de Clevelândia, contra a decisão da segunda comissão disciplinar deste Supremo Tribunal de Justiça Esportiva, que a condenou por unanimidade de votos a pena de multa de R$ 400, em concreto, interdição da praça desportiva, até comprovação das melhorias do ginásio pela infração ao artigo 211 do CBJD, que é deixar de manter o local que tenha indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária, assegurar plena garantia e segurança para sua realização. A segunda comissão disciplinar, em sessão ocorrida no dia 9 de julho de 2025, entendeu que restou comprovado que a IPD, Associação TRF Futsal e Voleibol de Clevelândia, comitiva e mandante no jogo do dia 4 de junho de 2025, violou o artigo 211 do CBJD, pois deixou de assegurar o ginásio com a infraestrutura necessária para assegurar a plena garantia e segurança do espetáculo, pois a partida deixou de ocorrer no ginásio municipal de esportes Antônio Mariana Zardo, em Clevelândia, devido às condições da quadra, totalmente úmida, no dia 4/6, conforme relatado em cima. Tanto que, para não suspender o jogo, a saída foi realizar a partida em outra cidade, no ginásio Monsenhor e Gilberto, no município de Palmas, cedido pela Prefeitura. Conduta esta em comum acordo de ambos os responsáveis pelas equipes integrantes. Razões secretárias alega recorrente que a decisão foi incorreta, face à ausência de culpabilidade por entender que não deixou de manter o local com a infraestrutura necessária, assegurar plena garantia de segurança para sua realização, uma vez que a umidade na quadra foi decorrente de caso fortuito de força maior, impulsionado pelo clima e condições meteorológicas de Clevelândia, e que, por ser eventos imprevisíveis e inevitáveis relacionados a causas naturais, impediram a realização do jogo naquele local. Alega ainda a recorrente que tomou todas as medidas necessárias para garantir a realização da partida em outra localidade, após verificar a impossibilidade temporária da quadra de Clevelândia, que não recebeu em tempo hábil a intimação para o julgamento da segunda comissão, a fim de exercer de forma plena o seu direito de defesa e contraditória denúncia, e que a interdição da praça desportiva é inaplicável e inconstitucional por pertencer à Prefeitura de Clevelândia, além de desprovida de qualquer laudo pericial identificando risco ou uma inspeção técnica preventiva capaz de identificar qualquer irregularidade no Centro Esportivo Municipal Idevaldo Zara. A recorrente solicitou ainda a concessão de efeito suspensivo das punições, com base nos artigos 147-A do CBJD, face à verossimilhança das alegações da recorrente, e no artigo 300 do CPC, face à probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que foi deferido por esse relator. A douta Procuradoria não apresentou contra-razões, a recorrente não possui antecedentes, conforme comprova a certidão de folhas 20 dos autos, e esse é o relatório, presidente. Sem discussão no relatório. Há provas a serem exibidas? Não, né? Já está tudo encartado nos autos, provas documentais, né? E exatamente já tem até a decisão da própria federação, né? Ali do estádio. Então, com a palavra, a equipe recorrente, na pessoa do Dr. Marcos Antônio Loyola. Tem a palavra para a defesa. Obrigado, excelência. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar e saudar o senhor presidente desse egrégio Tribunal de Justiça Esportiva, cumprimentar também, igualmente, o senhor relator, os demais julgadores e julgadoras, e também saudar e cumprimentar a Ana Tereza, que é assessora da presidência, que sempre com muita galhardia e cortesia nos atendeu. Cumprimentar também os colegas advogados que participam de forma virtual dessa sessão de julgamento. Inicio dizendo que no dia 9 de julho do corrente ano, realizou-se a sessão de julgamento perante a segunda comissão disciplinar do TJD Paraná, e como resultado, a comissão, então, disciplinar condenou a equipe da TRR com a penalidade prevista no artigo 211
do CBJD, com a pena de multa de R$400, bem como a interdição da praça esportiva até que fosse comprovada as melhorias naquele local. Ressalta-se também que o não comparecimento de representantes da equipe do TRR naquele ato deu-se por não ter recebido em tempo hábil a sua intimação, a qual veio através de e-mail, onde que os representantes da entidade não têm o hábito de proceder à abertura e leitura de forma sistemática. Assim, a Associação TRR não teve a oportunidade de exercer, então, naquela oportunidade, a sua defesa, o seu contraditório, enfim, a ampla defesa. Gostaria de salientar que a Associação TRR de Clevelândia, ela foi fundada com o propósito de incentivar os adolescentes e jovens carentes da nossa comunidade à prática de esporte. E para participar dessa competição, desse campeonato, obviamente foi da categoria de base sub-20 masculino, promovida pela Federação Paranaense de Futebol de Salão. Ela recebeu, então, a cedência desse ginásio de esportes, né, pelo município de Clevelândia, para poder mandar seus jogos. Foi realizada uma parceria, então, entre a associação e o município de Clevelândia. Em relação a esse recurso voluntário que foi apresentado através da associação, foi concedido o efeito suspensivo, né? Feitas essas considerações, então nós passamos a justificar as razões do presente recurso. De acordo com a denúncia, a partir, então, do dia 4 de junho de 2025, do Campeonato Paranaense Sub-20 masculino, entre as equipes da TRR de Clevelândia e versus Cicobi de Dois Vizinhos, deixou de ocorrer no ginásio municipal Edivaldo Zardo, devido às condições da quadra, totalmente úmida, porém foi realizada na cidade de Palmas, no ginásio Monsenhor, em Gilberto, em razão da impossibilidade já mencionada. A não realização do jogo no referido ginásio em Clevelândia, ela ocorreu em razão de um caso fortuito de força maior, impulsionado pelo clima e condições meteorológicas de Clevelândia, ocasionando alta umidade e que, por ser evento imprevisível e inevitável, relacionados às causas naturais. No mês de junho, de gizar, que as chuvas ficaram acima da média em diversas cidades do sudoeste do Paraná, inclusive no município de Clevelândia. No caso em tela, justifica-se a impossibilidade da realização dessa partida aprazada em Clevelândia por tratar-se, então, de um caso fortuito de força maior. O que cabia aos dirigentes, isso é importante enfatizar, foram realizadas sem qualquer obstrução, pois conseguiu-se a cedência de um ginásio de esportes na cidade vizinha de Palmas para que o jogo fosse realizado e não comprometer o calendário da federação em relação à presente categoria. Prova cabal de que a partida transcorreu sem maiores problemas é evidenciado pelo relatório da partida, da lavra do árbitro, senhor Cláudio Teixeira Lombardi, que em seu relatório destacou que, abre aspas, devido às condições da quadra totalmente úmida e para não suspender o jogo, a saída foi realizar a partida em outra cidade. Conduta esta em comum acordo de ambos os responsáveis pelas equipes envolvidas, fecha aspas. Desta forma, por tratar-se de fenômeno da natureza, a Associação TRR não pode ou deve ser penalizada, mesmo porque
agiu com prudência e diligência, ao ponto de evitar o adiamento da partida, como dito anteriormente. Senhores julgadores, no que diz respeito à interdição da praça esportiva, sua revogação é a medida que se impõe, pois as condições de infraestrutura do Centro Esportivo Municipal Edevaldo Zardo, de Clevelândia, encontra-se em perfeitas condições, em excelente estado de conservação, adequados para a prática de diversas modalidades esportivas e atividades de lazer, tudo em condições ideais para o uso pela comunidade clevelandense. Ao recurso apresentado, juntou-se à página 9 fotografias que demonstram as excelentes condições e conservação da estrutura do Centro Esportivo Edevaldo Zardo. Assim, deve ser afastado qualquer penalização no sentido de interdição da praça esportiva, mesmo porque trata-se de um bem público de uso especial, além de encontrar-se em perfeitas condições de uso e prática esportiva. Diante de tudo o que for exposto, percebe-se com clarividência a ausência do requisito de culpabilidade da equipe, pois a questão que originou a realização da prática em outra cidade foi em função da umidade no ginásio esportivo, decorrente de fenômenos climáticos ocorridos no município e na região do sudoeste do Paraná. Nesse sentido, Excelência, a defesa pede, então, a absolvição da associação TRR, pois a mudança no local de jogo foi por motivo de força maior, ocasionado por grande quantidade de umidade decorrente dos fenômenos climáticos no município, que foge da alçada e responsabilidade da associação, e que lide qualquer suposta irregularidade para fins de interdição da praça esportiva. Pede também o cancelamento da multa imposta no valor de R$ 400, ou, alternativamente, a redução para o valor mínimo de R$ 100. E a suspensão da interdição da praça esportiva, tendo em vista que as condições de infraestrutura existentes no Centro Esportivo Municipal Edevaldo Zardo de Clevelândia encontra-se em perfeitas condições de uso, o que obsta qualquer determinação no sentido de interdição. Esta é a manifestação, senhor presidente. Eu devolvo a palavra e os meus sinceros agradecimentos pela atenção de todos. Muito obrigado. Realizada a manifestação pelo doutor defensor, passa a palavra agora ao parquê, na pessoa do nosso procurador-geral. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência e, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento todos os auditores presentes na sessão de julgamento, cumprimento também à doutora Ana e ao doutor advogado, doutor Marcos Antônio Loyola. Senhor presidente, eu analisei aqui o processo e acho que merece destaque duas situações que são as teses principais da defesa. Em primeiro lugar, é claro que são relevantes os fundamentos trazidos pela defesa, não se ignora a dificuldade em se fazer uma partida, não se ignora os fundamentos trazidos, os esforços defensivos, no sentido de dizer que houve caso fortuito ou força maior, não se ignora que a partida foi realizada, mas fato é que tudo isso não veio à tona quando do momento oportuno, que foi justamente do julgamento perante a colenda comissão disciplinar. E essa é justamente a preliminar levantada pela defesa, que consiste na nulidade do processo, tendo em vista a alegada ausência de intimação ou a intimação tardia.
O que com a máxima vênia, senhor presidente, doutos auditores, eminente relator, não se concorda. Eu verifiquei aqui a citação, intimação, o edital foi publicado, o edital foi enviado ao e-mail, ao endereço eletrônico da EPD, nem a defesa ignora esse fato, a defesa ainda faz uma espécie de meia-culpa, dizendo, olha, foi para o e-mail da associação da EPD, e que teria que ter sido por outras formas, que teria que ter sido pelo dirigente, enfim, o que, com todo respeito à alegação defensiva, não concorda. Me parece aqui, senhor presidente, eminente relator, o ponto principal, porque se nós, de duas uma, ou nós declaramos nula a citação e a gente pode analisar todos os fundamentos trazidos pela defesa, ou nós consideramos válida a intimação e essa procuradoria entende que assim ocorreu, e aí nós não podemos, sob pena de vilipêndio aos princípios do direito desportivo e de supressão de instância, analisar esses argumentos. O fato é que a EPD não se desvencilhou durante a instrução da tipificação da infração do artigo 211, e prova disso é que a partida não pôde sequer ser realizada na sua praça de desporto. Mas foi feita em outra praça, a gente envidou esforços para que isso acontecesse, e não está se negando isso. Fato é que houve, por parte da EPD, ou poderia ter havido por parte da EPD, uma diligência tempestiva a ponto das partes irem direto para a praça de desporto que assim fosse designada. Vi aqui também, senhor presidente, que há um ofício da prefeitura falando desse caso, fortuito ou força maior, né, das condições climáticas, mas eu também entendo que isso veio apenas no dia 11 de julho e, portanto, já depois do julgamento da colenda da comissão disciplinar. A defesa deveria, repito, ter trazido esses elementos para que a comissão disciplinar pudesse melhor analisar. Tendo em vista essas razões, senhor presidente, eu opino pelo desprovimento do recurso, não ignoro que a decisão de sua excelência desse tribunal foi no sentido de conceder efeito suspensivo e que, inclusive, foi constatado pela prefeitura e pela própria federação, em resposta ao ofício de Vossa Excelência, que agora a Praça de Desporto pode voltar a receber jogos, motivo pelo qual Vossa Excelência determinou que assim o fosse. E, portanto, permanece ou remanece o apenamento de multa, muito bem aplicado pela comissão disciplinar, motivo pelo qual, objetivamente, essa procuradoria se manifesta pelo desprovimento do recurso, senhor presidente. Muito obrigado. Eu também, na sustentação pelo parquê, devolvo a palavra ao nobre relator para que profira seu voto. Então, temos um destaque, nobre relator, quer votar em separado ou vota tudo junto? Ou apertamos o destaque dessa preliminar arguida de nulidade de citação? Podemos votar em separado, presidente. Então, não tem problema. Então, por favor, então só quanto à preliminar arguida. Eu entendo que não é situação de nulidade, presidente, porque a própria defesa reconhece o recebimento do e-mail no prazo, está dentro do prazo, um e-mail cadastrado. Eu não vejo como uma situação de nulidade da citação. Então, meu voto é por indeferimento do apelo quanto à nulidade. Veja, rechaça a preliminar arguida. A voto divergente, não havendo resultado que proclama. E no mérito? No mérito, então vamos lá, excelência. Eu estou considerando a documentação que tem no processo, certo? Acostada aos autos, em especial o relatório da partida de folhas 8. Entendo que a EPD tomou as medidas necessárias que estavam ao seu alcance para assegurar a garantia e segurança do espetáculo ao viabilizar a realização da partida no ginásio do município de Palmas.
com a concordância da equipe adversária, sem ônus para os envolvidos, exceto para o mandante, que possivelmente teve algum ônus nessa mudança. Também entendo que aí, vamos lá, com relação, aqui eu não poderia, eu até entendo que o IPD, vamos esclarecer, eu entendo que o IPD não deixou de tomar as medidas necessárias para assegurar o ginásio com infraestrutura necessária, uma vez que, nesse caso específico, a umidade na quadra foi decorrente de casos fortuitos por ser maior, tornado pelo clima e condições meteorológicas, né? Conforme atesta o ofício da Prefeitura de Clevelândia, as folhas 555 a 57. A grande dificuldade é que essa documentação foi posterior ao julgamento de primeiro grau. Então, ela não serve para retirar, ela demonstra que o artigo 161 do CBJD, ele foi, ele se aplica ao caso, né, de onde que não haveria infração quando as circunstâncias específicas do fato são de muita hora que impeça do agente de exigir conduta diversa, mas são fatos que não foram analisados em primeiro grau, então eles não poderiam interferir nesse julgamento agora. Quanto às condições do estádio, tanto a realização de jogos posteriormente e o documento da própria Federação de Folhas 64, né, ofício reconhecendo que a praça esportiva está apta a receber eventos oficiais, demonstra que não há problema na quadra. Tá? Então, dessa forma, eu recebo o recurso ex-tempestivo e voto pela reforma parcial da decisão condenatória da segunda comissão disciplinar quanto à pena de interdição da praça, dando provimento parcial ao apelo, mas mantenho a pena da multa em função de os fatos terem vindo após o julgamento, mas reduzo para R$100 a multa. Ou seja, aplica o mínimo. Isso. Do artigo. Então, tá. Conhece o recurso, o mérito da parcial provimento, eliminando a pena do 211 no tocante ao fechamento, mas aplica a pena de multa de R$100. Perfeito? Há voto divergente? Como vota, então, doutor William? Presidente, em que pese as provas ter sido julgadas posteriormente, eu entendo que a súmula do jogo é bem claro que houve comum com as equipes, então, eu entendo total provimento de recurso para afastar a condenação da equipe, seja a interdição da massa, pela multa, porque as equipes naquele momento entenderam pelo comum acordo, não houve insurgência da parte da equipe adversária, tendo que não houve culpa nesse caso, senhor presidente. Então, tendo em vista, só para explicar para vocês também, esse processo, eu tive que me debruçar exatamente por tudo que ocorreu, e pode ver que é uma manifestação da prefeitura no sentido sempre da FAC Prefeitura de Clevelândia, porque eles tinham um jogo que não é um outro clube, e eles se aproveitaram. Como é em benesse da justiça, eu oficiei de pronto a federação para que informasse as condições exatamente para isso, né? Então, só por isso que essas provas entraram, né? Para que vocês entendam isso, porque é um outro clube. Tanto é que depois ele entrou com outro e eu rechacei. Nesse caso, foi aceito exatamente pela celeridade e tudo, porque nem emolumentos foi recolhido para isso aqui. Só que ele pediu a prefeitura se sentiu injustiçada, porque um clube causou interdição, e a interdição é para todos, né? Quando você interdita uma praça de desporto, você interdita para todo mundo. E, pelo menos a decisão. Se fosse só para o clube, talvez também isso que sirva de lição também para a gente, e que até a procuradoria também, quando também faça as solicitações, veja, a interdição da praça de desporto muitas vezes é para aquele clube. A gente já viu interdições, por exemplo, no futebol de campo, que o Grêmio estava impossibilitado de jogar no Olímpico, mas não as outras associações, ou mesmo os campeonatos de metropolitano e tudo mais. Então, acredito que isso também sirva para a gente para delimitar melhor
nas nossas decisões em primeira instância, e a Procuradoria também solicitar a Procuradoria está na parte certa, né? Ele solicita tudo, né? Se nós, auditores da ACOA, não fazemos assim, então seria uma responsabilidade dos auditores. Mas vamos lá, tendo em voto divergente, então um recebe para penar em R$100 e o outro absolve integralmente. Como vota, doutor Arthur? Acompanho o grande relator que a dosimetria estava imposta e a pena pecuniária de R$100 é uma relação mais a caráter pedagógico da pena do que a multa de fato. Como vota, doutora Gisele? Com o relator. Como vota a doutora Ellen? Com o relator. Como vota a doutora Jéssica? Voto com o relator, excelência. Como vota a doutora Álvaro? Eu voto com o relator, mas queria fazer uma observação, doutor Petra, excelentíssimo presidente. Com relação à Procuradoria, eu acho que no caso do que foi alegado, eu acho que generaliza sim, porque se a praça não tem condição, não pode ser só determinado clube, tem que ser a todo mundo. Senão, se a praça está interditada, até que se arrume a praça. É diferente quando é uma invasão de torcida, e daí você vai perder mando de campo, ou coisa parecida. Mas, nesse caso, eu acho que a Procuradoria foi muito feliz no que colocou. Mas acompanho o relator, eu voto muito feliz do ministro, do doutor Zé. Então, também entendo que a Procuradoria foi bem, na verdade, os auditores mesmo, depois eu reformei na segunda parte, que os auditores deveriam ter delimitado, e eu entendo que delimitado, sim, para o clube, porque a gente nunca sabe ali, se for por chuva, se é isso, no outro dia a quadra já poderia estar em condições, né? Então, e por que eu mantenho e não absolvo, e eu vou explicar de maneira bem sucinta. Estava com problema quadra. Eles acordaram no dia em jogar outro. Se já tivesse visto logo cedo ou já poderiam ter se remanejado. E aí eu estaria absolvendo. Se no início do dia já tivessem visto que a quadra está sem condições e estivessem formulado muito antes, não, chegaram na quadra e viram, não, eu acho que a equipe aí, ela deu aquela... Ela falhou. Poderia ter se antecipado um pouco. E que fique isso, então, de orientação até para a própria equipe, tá bom, doutor Marcos? Que ela se antecipe, né? Se ela antecipe logo de cedo, já veja se tem condições ou não. Porque aí entendemos que ela atuou de acordo com que reza o regulamento. Então, por maioria de votos, acolhe, conhece do recurso. Faltou o doutor Carlos. Doutor Carlos, eu fiquei emocionado. Senhor presidente, está perdoado. Agradeço. Mas, nesse caso, eu voto com a divergência. Perfeito. Explico por quê. Em relação à redução de prova, uma vez que é divertida, né? E considerando que aplica-se subsidiariamente o regulamento do CPC, que devolve ao tribunal a questão decidida em primeira instância, né? Uma vez aceita a prova para a fase recursal, eu acho que deveria ser considerada, além, somando ao que foi dito pelo doutor William, eu voto pela absolução. Perfeito. Perfeito. Mas mesmo assim fica por maioria de votos, então a equipe conhece do recurso, no mérito da parcial provimento, para condenar a equipe na pena pecuniária de R$100, com recolhimento de 7 dias úteis. Segundo, agora, por pedido de preferência, o terceiro item da pauta, então, neste ato apregou recurso 9/2025, autos originários 156/2025, em que a nobre relatora é a doutora Jéssica. Tem a palavra para proferir o relatório. Boa noite, excelência. Boa noite, colegas auditores, advogados presentes. Bem-vindos aos novos auditores, né? O Carlos, isso, né? Bom, vamos ao relatório. Sou meio ruim com nomes, né? Mas vamos lá. Então, trata presente julgamento, recurso voluntário com pedido de efeito suspensivo, relacionado ao jogo FAC Prefeitura de Clevelândia e Paraná Clube Futsal Vale Fértil, do dia 31/5/2025, autos 156/2025. O julgamento foi realizado dia 15 de julho de 2025,
pela primeira comissão. O recurso, ele versa, temos como, perdão, aqui, deixa eu só voltar. Aqui, temos como recorrente Edenilson Luiz de Jesus, IFAC Futsal, Prefeitura de Clevelândia, e como recorrida a Procuradoria de Justiça Desportiva. O efeito suspensivo foi concedido na data de 18 de julho de 2025. Deixa eu ver aqui. Um dos recorrentes, ele foi denunciado e condenado pelo artigo 243. Ai, gente, perdão que eu me perdi aqui na folharada. Pelo 243F e absolvido pelo 243C e absolvido pelo 243F. E a FAC Prefeitura de Clevelândia foi condenada pelo 213, inciso 3 do CBJD. A pena de multa R$ 350 em concreto. E, perdão, eu não falei sobre o Denilson. A condenação dele foi pela infração do 243C, suspensão do atleta pelo prazo de 30 dias, mais multa no importe de R$ 300, em razão da reincidência do denunciado em outra infração disciplinar. Foi apresentada as contrarrazões do recurso pela Procuradoria, e a recorrente também se baseou ali num link, que também já foi analisado no julgamento pela primeira comissão. É isso, Excelência. O relatório, então, em discussão relatório, com a palavra, provas a serem representadas, doutor Vinícius. Boa noite, senhor presidente. Prova, doutor Edson. Não, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria da reexibição do vídeo, não é longo, apesar de ser o link da partida, na 1h, 40 minutos e 10 segundos do vídeo, a gente vai exibir um pouco mais de 1 minuto, se Sua Excelência permitir. Perfeito. Está no seu direito. Pouca coisa mais para trás, senhor presidente. Primeiro dá a confusão e depois... Primeiro dá o lance e depois vai vir a confusão, né? Isso, exatamente. São 2 atos. A partir daí tá ótimo. Vai tocar, vai tocando. Que pode colocar com áudio, senhor presidente, se for possível também. Obrigado. Perfurar a defesa tricolor, a muralha branca tricolor. Ó, nesse momento o Machado é o que faz falta. Olha lá, roubou a bola. Tentou, mas demorou um pouquinho, rouba de novo. Bate-rebate, negão na bola. Tem falta. Então aqui o atleta do Paraná, ele comete uma falta. O jogador que foi expulso do FAC Cleveland, ele estava lá na área do gol, tá? Ali que o jogador fica dentro da área do gol é o atleta do Cleveland. Que ele vem para o lance, é um encontrão do jogador do Paraná que vai perto dos seus jogadores que estavam aquecendo. Ele vai sair correndo lá de trás, ó. Isso, esse é o jogador. Ele chega junto no atleta, ele não foi denunciado por isso. Ele chega junto ao atleta ali e acontece esse empurra entre os atletas que estavam se aquecendo e os atletas do Cleveland.
O Negão não precisa, né? Finalzinho de jogo, né? Já tá com menos de 50 segundos aí pro término da partida. Né? Foi o legítimo fala com a minha mão ali, ó. Olha lá, ó, schlep. Pau. Mas o jogador da FAC também tentou, né? Deu umazinha. Ele tentou dar umazinha ali, eu acho que ele acertou, e tem por isso que o Negão... O jogador ali do Paraná, ele ali no foi legítima defesa. Então, né? Se essas experiências se pararem, o atleta do Clevelândia, ele tá voltando lá para a área dele. Finalzinho de jogo aí. Tá lá dentro da área. Tá lá, tá expulso o Vini. O arbitragem expulsa e todo mundo entende ali que foi um jogador do Paraná. O jogador se entendeu que foi ele expulso. Olha lá, ó, área. O soco foi do Vini. Foi do Vini. Mas quem tava na bola, quem tava marcando era o Negão. Aí eu não entendi nada. Mas independente, o Vini tá pra fora de campo, né? Foi ejetado da partida. Então, vai desfalcar o Paraná Clube, cara. Finalzinho de jogo aqui, você não pode ficar numa situação dessa, cara. Faltando Obrigado, 17 senhor presidente. segundos A gente está satisfeito com a exibição da imagem. O atleta, ele soube que foi expulso pelo segurança. Tá? E essa foi a prova de vídeo que exibimos, e eu gostaria de ter trazido o atleta também, mas por um outro compromisso profissional ele não pôde comparecer à sessão anterior, então por isso não ouvimos ele. Era a prova que a gente pretendia produzir. Perfeito. Mais alguma prova ser reproduzida? Não, então com a palavra o doutor Vinícius Cardoso, com o prazo regimental e CBJD. Muito obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, é uma satisfação imensa estar pela primeira vez sobre vossa presidência. É uma alegria imensa para nós. Quero cumprimentar todos os demais auditores que compõem esse tribunal pleno. Cumprimentar também o doutor Edson Fac, membro presidente da Procuradoria, né, o nosso procurador-geral do Tribunal da Procuradoria de Justiça Desportiva do Futsal, e cumprimento também a Ana, sempre nos auxiliando nos trabalhos. Obrigado por proporcionar a realização dos julgamentos aqui. Quero já pedir desculpa a vossas excelências de antemão, porque eu estou com uma filhote em casa que não me dá paz, e eventualmente eu vou ter companhia nos meus argumentos, aqui com a minha gatinha aparecendo eventualmente na tela, mas ossos do ofício, né? Senhores julgadores, o caso é o seguinte: o atleta veio denunciado por ter ameaçado o árbitro. Certo? O que nós buscamos demonstrar no nosso primeiro julgamento foi que o relato sumular, a maneira em que ele vem, eu vou te arrebentar. Eu vou te arrebentar, seu árbitro de merda. Esse é o relato. E uma ameaça deste porte, ela não vem, excelências, ela não vem com flores. Ele exige uma postura corporal, no mínimo, que condiza, né, que faça jus a esse relato sumular. Eu não nego, ou aliás, eu não duvido que estas palavras possam ter sido ditas no meio daquela confusão. Eu não duvido disso. Mas a maneira com que toda a dinâmica acontece, ela nos leva a entender que o atleta, no mínimo, não sabia o que ele falou. Porque ele está lá no campo esperando a vez dele, e depois, quando ele sai, ele busca, assim, falar com a arbitragem, a hora que ele tenta, a hora que ele é informado ali da sua expulsão, o próprio segurança vai meio que comungado, assim, vai conduzindo ele para fora, sem deixar ele se aproximar da arbitragem. Isso após a sua expulsão, não antes dela. Então, a fé mínima que tem esse documento arbitral, a súmula, ela possui sim a sua presunção de veracidade, e nós não temos como, infelizmente, aferir o que foi ouvido ou dito lá de fato, mas nós temos meios de amparar a decisão ou amparar o fato com indícios, e esses indícios não podem ser descartados. Essa contradição não, mas esse viés decisório, ele precisa levar em consideração pequenos outros fatos que, somados, podem auxiliar na tomada de decisão, porque a súmula tem uma presunção de veracidade, mas a sua veracidade em totum, ela vai ser conferida a partir dessa leitura integral e da análise de todos os dados. Mais do que isso, o atleta sendo apenado por 30 jogos, a proporcionalidade e a razoabilidade das medidas dentro de algo. Vamos supor que ele de fato tenha proferido essa ameaça. Esse ânimos ameaçante, sem indício corporal, nesse sentido, me parece que
que fica desarrazoado ou fica exagerado em 30 dias o seu apenamento. Então, nós requeremos, na noite de hoje, que a decisão de primeiro grau seja revista por suas excelências. Diante dessa fragilidade probatória, eu acredito que essas palavras foram ouvidas pelo árbitro. Eu não acredito que foi aquele atleta que as proferiu. Até porque nós veríamos algo, uma expressão corporal que indicasse isso, mesmo se não só do atleta, dos outros membros da mesa, dos outros auxiliares, mesmo dos atletas da RPD adversária. Então, nós requeremos o provimento integral do nosso recurso para absolver o atleta desta infração do 243C, ou subsidiariamente, assim como a altura, nós tivemos um voto divergente pela aplicação do 182, com o apenamento em 15 dias. Então, se não for por não entenderem que gera dúvida esse lance, que gera dúvida esse relato arbitral, ou que o fato aconteceu, então que se atrai a incidência do 182, né, razão do atleta, ao nosso entendimento, fazer sim jus, e a pena atender, nesse ponto de vista, os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esses são os requerimentos, senhor presidente. Eu agradeço o uso da palavra e devolvo. Muito obrigado. Realizada a manifestação do Dr. Vinícius, por parte da equipe, passo a palavra ao nosso parquê, na pessoa do Procurador-Geral Edson Facchi Júnior. Tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Renovo os meus cumprimentos a todos os ilustres membros do egrégio tribunal, também cumprimentando ao eminente advogado, doutor Vinícius Cardoso, na defesa dos seus constituintes. Objetivamente, senhor presidente, eu vou reiterar as contrarrazões ao recurso. Em primeiro lugar, em relação ao recorrente Denilson Luiz de Jesus, com a máxima vênia às alegações defensivas, a Procuradoria entende que as alegações não devem prosperar, isso porque a presunção de veracidade que a súmula detém, segundo o artigo 58 do CBJD, e que descreve perfeitamente a conduta ameaçadora do atleta recorrente ao árbitro, não foi desconstituída durante a instrução. A gente reviu aqui os vídeos, e a própria defesa, no recurso, reconhece, eminente relatora, que a prova de vídeo não capta o som, ou seja, ela demonstra ali, claro, o contexto da situação, mas no entendimento da Procuradoria prevalece, então, o relato sumular, até porque prova em contrária não foi produzida. Então, a Procuradoria se manifesta no sentido de desprovimento do recurso para manter a condenação em relação ao recorrente Denilson, e com relação à FAC Prefeitura de Clevelândia, também, pelos mesmos motivos, a Procuradoria entende que a súmula dá conta perfeitamente de narrar a conduta tipificada no 213, inciso 3, e não tendo prova em contrária do arremesso e não tendo motivos o árbitro para relatar distintamente, apesar das alegações dos esforços dos seguranças, mas a atuação dos seguranças ela se deu a posteriori, ou seja, a equipe não foi capaz de prevenir o arremesso, o lançamento dos líquidos na quadra. Então, não merece prosperar a tese advogada pela FAC Clevelândia, inclusive quanto à redução, a aventada redução da pena de multa, isso porque, senhor presidente, como bem observado no acórdão juntado, a EPD já possui antecedentes específicos, né, consoante as folhas 29 dos autos, motivo pelo qual requer-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão da COLEN, da Comissão Disciplinar. Muito obrigado. Realizada as defesas, passo a palavra à nobre relatora para proferir seu voto.
Bom, considerando as teses apresentadas pela defesa, tive o cuidado de analisar, né, o recurso que foi interposto, concedi o efeito suspensivo, porque naquela ocasião nós não analisamos o mérito, né, nós apenas garantimos ali o direito desse atleta poder jogar ali na partida. Tomei o cuidado também de ver quantas partidas que o atleta teria nesses 30 dias de suspensão, salvo engano, são 8 partidas, eles são na segunda fase. Entendo que a defesa, por mais que tenha juntado ali esse link do jogo, o áudio realmente não nos diz nada, as imagens também são bem confusas, entendo que poderiam ser feitos cortes, ser evidenciado de uma forma melhor também quem é o atleta, como ele se posicionou, qual é essa conduta que ele teve, não consegui visualizar de uma forma clara. Portanto, eu acato as razões da Procuradoria e mantenho a condenação que foi arbitrada pela primeira comissão, tanto para o denunciado, para o recorrente Denilson, quanto a FAC Prefeitura de Clevelândia. Então, mantenho ambas as condenações. A nobre relatora conhece do recurso, mas no mérito nega provimento a ambas as partes. A voz divergente? Desculpa, não falei as formalidades. Eu tenho voz divergente. Por favor. Trata de série prata. Então, na minha análise, o pedido da defesa com relação à aplicação do artigo 8.2, eu acho plenamente viável aqui. Para mim, não se trata de categoria profissional, se trata de categoria não profissional. Então, eu entendo pela aplicação do artigo 8.2 para o atleta. Dessa forma, então, reduzo de 30 dias para 15, em concreto, e deixa de aplicar a pena pecuniária, em virtude do disposto do artigo 170, parágrafo 2º, acredito, que não há pena pecuniária para categoria não profissional. Então, fica somente em 15 dias, o meu voto. E sem a multa. Sem a multa. Vamos lá, então. Há algum voto divergente em relação ao clube? Não. Então, é o resultado que proclama em relação ao clube. Já em relação ao jogador, então, foi aberta a divergência, então passa a colher os votos. Como vota, doutor Fernando? Só pela ordem, eu não consegui ver, eu vi se ele é reincidente ou não. Eu acho que não é reincidente. Porque ali não tem, o antecedente é do Márcio, eu tive essa impressão. Não, eu acho que é da equipe, né? É da equipe, não é da... Só que se ele não for reincidente, eu voto com a divergência. Se for reincidente, não aplicaria o 8.2. Só um minuto, silêncio. Essa é a única dúvida. Sem problema. Senhor presidente, pelo 2.8. Então, ele foi apenado em 4 de junho de 2024, com uma pena de advertência pelo 258. Já está prescrito. Já prescrito. Então, silêncio, eu acompanho o voto divergente para reduzir. Aplicando 8.2 e colocando 15 dias e sem multa, então. Retirando a multa. Então, 2 votos. Como vota a doutora Gisélia? Como a divergente. Como vota o doutor Arthur? Você acabou de ver. Doutora Hélio? Com a divergência. Doutor Álvaro? Com a divergência. Doutor William? Com a divergência. Doutor Carlos, que eu não vou esquecer. Então, por maioria de votos, fica, então, conhece do recurso, o mérito da parcial provimento, com a redução, então, de 30 dias para 15, com a aplicação de 15 dias, tendo em vista a aplicação do 8.2, ou seja, 15 dias em concreto. Perfeito, doutor Vinícius? Perfeito, muito obrigado, senhor presidente. Uma muito boa noite, bom trabalho a todos. Tá bom. Vamos para o último processo da pauta, então, que é o item 2 da pauta. Temos a nobre relatora, a doutora Gisele. Não há, até o presente momento, não há ingresso de nenhuma pessoa e de nenhum advogado que queira fazer
a defesa. Então, passo a palavra à doutora Gisele para proferir relatório, recurso 8/2025, autos originários 136/2025. Tem a palavra, doutora. Jogo realizado entre Apucarana Futsal e Paraná Clube Futsal, em 21 de maio, em Apucarana. Aos 23 minutos e 58, houve uma paralisação do jogo por 10 minutos, devido a muita fumaça no local, atrapalhando a visibilidade em campo. A fumaça vinha de uma churrasqueira localizada próximo ao bar, dentro do ginásio, e foi retirada após a paralisação do jogo, conforme relatório arbitral, sanando o problema. A Procuradoria denunciou a Apucarana no artigo 211 do CBJD por não manter o local de partida com infraestrutura necessária para garantia plena de sua realização. O clube tem antecedentes válidos no artigo 213. Em julgamento, na primeira comissão, foram apresentados vídeos da paralisação do jogo devido à fumaça. A defesa alegou que a origem da fumaça era de um vendedor ambulante que se encontrava fora do ginásio, esse qual de domínio da prefeitura, e emprestado para a partida. Contudo, o relator votou pela aplicação do artigo 211 com 182 do CPJD, aplicando pena de multa no valor em concreto de R$ 150. Porém, os demais auditores divergiram do voto e votaram pela absolvição do clube, vez que o ginásio foi cedido pela prefeitura e o clube não poderia interferir. A Procuradoria interpôs recurso voluntário contra a decisão por entender que não exime o clube não ser proprietário do ginásio a manter o local com estrutura necessária e assegurar a segurança para a realização do jogo, pedindo a condenação do 211 combinado com 182 em R$ 150 em concreto. É o relatório. Tem discussão no relatório. Tendo em vista que não há palavra, aqui não se faz presente o recorrente, tem a palavra... Ah, não, esse aí é o recurso pela Procuradoria. 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 A outra parte foi articulada corretamente, né? Certo, tudo certo. Com a palavra, doutor Edson. Obrigado, senhor presidente. Muito objetivamente, a Procuradoria reitera os termos das razões recursais, muito bem apontados pela eminente relatora, só destacando que a situação foi grave ao ponto de se paralisar a partida por 10 minutos, ou seja, não há que se falar na irrelevância do que aconteceu. A defesa alegou que não era de sua responsabilidade, a fumaça estava sendo ocasionada por alguém que estava ali emprestado na Praça do Desporto, mas fato é que, como bem dito pela eminente relatora do relatório, essa Procuradoria entende que o fato de não ser a EPD a proprietária ali do bar onde funcionava e estava tendo da onde estava saindo a fumaça, não exime a EPD da infração do artigo 211, motivo pelo qual pede-se o provimento do recurso para que se faça valer o voto do eminente relator, que entendeu pela condenação da EPD no artigo 211. Obrigado, presidente. Prezada a manifestação do recorrente, devolvo a palavra ao relator. Eu recebo o recurso da Procuradoria, porém não dou provimento baseado no artigo 161 do CBJD, por não entender e não encontrar nenhum fundamento que possa penalizar o clube devido à fumaça em questão. Vir de um ambulante externo que, se ali estava, é porque tem alvará da prefeitura para trabalhar, proprietária do local, para realizar todos os seus serviços que ali estavam. Tampouco posso penalizar o ambulante. Portanto, mantenho a decisão da primeira comissão. É o voto. A voz de Bem, agradeço, então, aos demais pares aí. Então, só para... a gente agora pegou o parágrafo 2º do artigo 3º, que é a eleição do auditor suplente, e como a gente já fez conversar, só a gente deixar formalizado o doutor Jefferson Mandragoff, que vai integrar o nosso quadro também como auditor suplente, conforme
Parágrafo único do artigo 3º do nosso regimento interno. Tá bom? Então é isso aí, né? Dá a volta para mim, também fica aquele lei de governabilidade. Eu acho que merecia uma foto, pena que temos 2 online, mas quero informar os senhores que desde há mais de 10 anos que eu estou aqui no futsal, seja de comissão, participando eu não lembro de uma composição integral. E ainda, composição integral e com o procurador geral também. Porque teve uma composição integral, mas que daí o procurador geral não pôde e veio o procurador substituto. Então, nós estamos com o quórum completíssimo, procurador geral e todos os auditores. Então, agradeço a todos aqui presentes, doutor Carlos, que ingressou hoje também, tomando posse. Fico muito satisfeito que os senhores aqui se encontrem presentes e doando o seu tempo, que eu tenho certeza que é o bem mais precioso que nós temos. Era o que continha. Tá? Quer falar mesmo? Dá para recortar o... Então faz o print, faz isso aí. Faz o céu, porque está completo. É isso aí, você faz o print, grava, porque eu vou falar para vocês. É difícil, tá? É difícil. A gente sabe, tendo em vista que é ativo, né? Ninguém recebe nada por isso, então é bem... Nós entendemos aí que muitas vezes os clientes gostam de marcar 7, 8 da noite, às vezes é complicado, a gente tem que correr atrás também do ganha-pão nosso. Perfeito? Sorriso natural. Ah, vai tirar? Sorriso natural. Tá olhando para frente. Foi. Perfeito. O álcool estou bom, né? Deixa eu ver. Beleza. Então, mais uma vez, agradecendo, pode parar a gravação.